Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero mostrar uma situação que é bem atípica, mas pode ser muito interessante porque você vai aprender a explorar vários recursos do Firebird que principalmente envolve recursividade, tá? Então, a ideia de hoje é trabalhar com um texto específico que ele tem erro em tamanho de caixa, caixa alta, caixa baixa e tudo mais. Então, o texto tem caracteres que não estão em maiúsculo logo após uma pontuação e eu quero mudar isso, quero corrigir esse texto aqui por completo, certo? Então, vai ser bem legal trabalhar com esse vídeo aqui, então já conecta no banco de dados aí para a gente poder fazer esse script junto, no mesmo banco de dados em nuvem, beleza? Com alta performance, é claro. Dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, já conectei aqui no meu banco e eu tenho um texto pronto já para isso. Olha só, eu tenho esse texto aqui, perceba que ele tem problema aqui, ó, que o início do texto tem que estar maiúsculo. Esse cara aqui, ó, tem um espacinho depois do ponto e tá minúsculo. Esse outro cara aqui, ó, tá colado com ponto e tem que estar maiúsculo também. E esse outro cara tem dois espaços e tá minúsculo aqui também tem que passar para maiúsculo. E esse outro aqui, ó, tá extrapolando, tem um monte de espaço antes e tá aqui com minúsculo, certo? Então, como que a gente faz para poder tratar esse texto para que ele fique com todas as letras certinhas aí, certo? Então, eu quero que essa aqui seja maiúsculo, eu quero que essa aqui depois da pontuação seja maiúsculo também, todas depois de pontuação tem que ser maiúsculo. E eu quero aproveitar e remover esse espaço excedente aqui, ó, porque não tem necessidade de ter esse espaço. Como que a gente faz? Vamos começar aqui, ó. Primeiro, vou separar esse texto aqui para determinar que ele foi passado como parâmetro. Então a gente vai trabalhar com CTR. Então vamos lá. If ps, abro parênteses, select, e aí vou colocar esse texto na frente do select como um valor fixo e vou chamar ele de texto from RDB database, certo? Então fiz aqui o meu CTE, o meu primeiro CTE, que faz só a coleta do parâmetro. Por quê? Porque eu vou utilizar esse parâmetro aqui em outro CTE. E aí, o primeiro CTE que eu vou fazer aqui, ó, vou até colocar uma vírgula aqui em cima para poder cadastrar mais CTEs. O primeiro CTE que eu vou fazer é um de tratamento de texto. Então, vou colocar aqui embaixo ó, um comentário, tratamento de texto, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse próximo CTE, deixa eu só colocar um Enter aqui, ó, para deixar ele para baixo, certo? Então, cada CTE vai ter uma letrinha aqui. Nós vamos ter 3 nesse caso aqui. Esse próximo CTE que é sobre tratamento de texto, eu vou chamar ele de T de tratamento, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, S, abro parênteses, dou Enter aqui e coloco fecho parênteses. Beleza. Primeira coisa que eu quero fazer é um select na P. Para quê? Para buscar esse texto que a gente acabou de coletar. Select from P, certo? Só arrumar aqui o from, ficou errado. Beleza, então tá pronto aqui. E aí o campo é o p.texto. Beleza. Já fiz o select dentro do CTE T, buscando o parâmetro que está lá no T. Tranquilo até aí, né? Qual é o tratamento que eu quero fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer um replace aqui, ó, para poder adicionar um espaço onde tem ponto. Todo lugar que tiver ponto, eu vou dar um espaço à direita, certo? Como que eu faço isso aqui, ó? Replace, abro parênteses, e aí eu vou colocar qual é a string que eu estou buscando, fazendo a busca onde, né? Que vai ser no p-texto, vírgula. Quero encontrar o quê? Eu quero encontrar um ponto sem nada, certo? Vou colocar uma vírgula aqui e vou trocar esse ponto por um ponto e um espaço e fecho a aspa aqui e fecho parênteses também. Beleza, o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou colocando um espaço, não vou mexer aqui agora, mas bom, deixa eu copiar esse texto para cima, daí a gente vai mostrando aqui exatamente o que está acontecendo. Então, nesse texto aqui, eu estou fazendo o seguinte, ó. Aqui encontrou um ponto, então adiciona um espaço. Aqui encontrou um ponto, adiciona um espaço aqui também e aqui também. E aqui no final também, certo? Então ele adicionou espaço em tudo isso daqui. Só que não é bem isso que eu quero. Eu só coloquei esse espaço por conta dessa possibilidade aqui, ó, que é de ter letra colada, certo? Porque assim, eu tenho que ter certeza aonde é que está o primeiro caractere depois do ponto, certo? Se eu sei aonde está exatamente o primeiro caractere depois do ponto, então eu posso pegar a posição do ponto mais 2 e eu vou chegar na posição do caractere. Daí é só converter para maiúsculo, certo? Por isso que tem que ter padronização, mas ainda não está no padrão. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 espaços, aqui eu tenho um, tá certo, aqui eu tenho 3 espaços, aqui eu tenho um monte, ó, certo? E aqui eu tenho um no final e não tem nenhum caractere para depois. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, tirar o espaço do início e do final da string, certo? Então já vamos colocar aqui um trim, abro parênteses, fecho parênteses aqui, beleza, já removemos o espaço e agora a nossa string está assim, certo? A gente só removeu o espaço do início e do final da string, caso tenha no início ele vai tirar também. Maravilha! Agora é o seguinte, eu vou fazer uma nova alteração aqui, que aonde ele encontrar 2 espaços juntos, eu quero que ele substitua por um espaço junto, certo? Então vamos fazer um novo replace aqui, ó. Replace, abro parênteses, vai procurar dentro dessa string, o que ele vai procurar? 2 espaços
vírgula, e vai retornar o quê? Um espaço apenas, fecha parênteses, beleza. Esse cara aqui, ele está removendo uma vez. Agora, olha só, nessa situação desse segundo replace, como ele faz o replace em toda a string, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui onde ele encontrou 2, ele vai trocar por 1. Aqui ele encontrou um só, vai manter. Aqui ele encontrou um só, vai manter. Aqui encontrou 2, troca por 1. Só que aí ele vai avançar aqui a string. Aí encontrou 2, troca por 1, certo? Só que eu ainda tenho grupos de 2 espaços juntos, certo? Então eu preciso continuar isso. E para isso eu preciso fazer uma recursividade, certo? Só que olha só, perceba que eu posso fazer mais um tratamento nesse texto aqui já, que é o seguinte: logo mais à frente eu vou fazer o quê? Vou encontrar a posição do ponto e trocar esse cara aqui, ó, o primeiro caractere na segunda posição depois do espaço, por maiúsculo. Só que esse primeiro aqui, ó, não tem ponto antes, então eu preciso trocar já o caractere dele. O que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu colocar tudo na mesma linha para facilitar, certo? Então eu coloquei aqui e vou fazer um select por fora disso, certo? Então vou fazer assim, ó, select from, abro parênteses, deixa esse cara aqui normal e fecho parênteses aqui. Vou chamar de x, certo? Chamar de x só para não confundir, tá? Então x vai ser o resultado desse select aqui, que já tem alguns tratamentos de texto. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, left, abro parênteses, x.texto na posição 1, certo? Então eu estou pegando da esquerda para a direita um caractere, e esse único caractere eu vou converter ele para maiúsculo. Upper, abro parênteses, fecho parênteses aqui. Beleza, fiz a conversão do primeiro caractere para maiúsculo. Agora eu preciso concatenar com o resto do texto, certo? Porque até agora eu só fiz isso aqui, ó. Mas e o restante do texto? Preciso concatenar também. Como que eu faço? Concateno, substring, abre e fecho parênteses, qual string? x.texto a partir da posição 2, certo? Então ele vai pegar da 2 em diante até chegar no final. Beleza, esse aqui é meu substring e tá pronto aqui essa primeira parte do tratamento, onde eu coloquei essa letra aqui em maiúscula, fiz algumas alterações aqui de ponto com espaço, removi grupos de 2 espaços, troquei por 1, só que tem mais grupos de espaço por 1. Vamos rodar já esse select para a gente ver como é que tá ficando, se tá batendo com isso daqui, certo? Então vamos lá. Vou chamar esse cara aqui de texto, certo? Para a gente poder referenciar ele depois. E para eu poder disparar esse CTE, select asterisco from t, certo? Só arrumar o from aqui de novo, beleza. Então o from t está fazendo o quê? Está executando esse cara e por sua vez ele está executando o p. Então ele vai ocupar os dois CTEs. Vou só comentar esse texto aqui, ó, e vou dar um F9 para a gente rodar. Ó, deu um probleminha aqui no meu banco em nuvem. Ele perdeu a conexão, mas vamos voltar aqui já a conexão. Banco em nuvem acontece isso, então vai se acostumando aí, tá? Por quê? Porque eu fiquei muito tempo sem mandar um comando de select lá dentro dele, certo? Então, F9 aqui, ele falou que o nome da coluna não foi especificado na tabela X, então vamos lá. Aonde é que não foi especificado o nome? Aqui, ó, certo? Então esse cara aqui, ele tem que ter um nome, senão eu não consigo referenciar ele dentro desse cara aqui de cima, certo? Aqui eu tô falando x.texto, não tô? Então, a tabela derivada x, ela tem um campo, mas não tinha um nome definido aqui. Agora eu coloquei o texto, beleza. Então ele consegue referenciar. Vamos dar F9 aqui de novo. Vamos lá. Beleza, então já tem aqui, ó, a primeira letra maiúscula. Vou até copiar isso daqui, certo? Para a gente poder colocar ele aqui em cima e comparar. Então vou colocar aqui entre aspas simples também, ó. Então o nosso primeiro resultado está exatamente do jeito que a gente estava prevendo, certo? Com exceção de que ele acabou tirando mais um espaço aqui, só que ainda tem grupos de 2 espaços, certo? Então, essa aqui é a situação atual da nossa string. Vamos continuar aqui com a nossa alteração, que vai ser o seguinte, olha só. Eu preciso continuar trocando esses 2 espaços aqui nessa string até que acabe os grupos de 2 espaços. Então, para isso, eu vou usar recursividade. Como que eu começo aqui, ó? Recursive aqui em cima. Eu preciso ter essa palavra-chave aqui, senão eu não consigo ativar a recursividade. Beleza. Aqui embaixo agora, eu vou fazer assim, ó. Select from t. Deixa eu arrumar o select aqui, ó. Select, beleza, from t. E aí aqui eu vou pegar o quê? t.texto, certo? Agora, o que eu preciso fazer aqui, ó? Preciso fazer o replace, certo? Replace, abro parênteses. Nessa string aqui ele vai procurar o quê? 2 espaços juntos e vai trocar por um espaço. Fecho parênteses e vou chamar de texto também, certo? Beleza. Então, já tenho aqui o meu replace, e aí eu preciso ter um ponto de parada para minha recursividade. Porque olha só, se eu mandar rodar esse daqui, ó, F9, deu um probleminha, faltou colocar aqui o union all. Lembrando, né, precisa ter o union all aí entre os 2 scripts da recursividade. F9, vamos lá, só ver o resultado aqui, ó, perceba que ele foi e não parou, certo? Então ele encontrou aqui, ó,
mais espaços aqui, e aqui já não encontrou mais, ele deveria ter parado, certo? Como que eu faço então para ele poder parar de ficar rodando? Preciso colocar um ponto de parada aqui, né? Então, esse cara aqui, ó, ele vai ter que procurar 2 espaços nele, no t.texto, e se ele não encontrar mais 2 espaços, ele tem que parar. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tem que procurar 2 espaços nesse cara, certo? E aí vamos colocar assim, ó, where position, abre e fecha parênteses, o que ele vai encontrar? 2 espaços. Aonde? No t.texto. Enquanto ele for maior que 0, significa que ele encontrou 2 espaços. Se ele não encontrar mais 2 espaços, ele vai retornar isso aqui igual a 0, e ele vai parar a recursividade. Vamos rodar isso aqui só para a gente ver. Só comentar isso aqui para não ter que ficar selecionando toda hora. F9. Vamos lá, deixa eu ver que resultado que vai ter. Olha só, ele encontrou aqui teste, letra, tal. Então, 2 espaços aqui. Aqui removeu e aqui removeu também. Não tem mais grupos de 2 espaços juntos. Agora está tudo certinho. Beleza. O que isso me garante? A certeza de que sempre que eu encontrar o espaço, eu preciso andar 2 caracteres e converter a próxima letra em maiúsculo, certo? É isso que a gente precisa. Primeiro, tratar o texto. Tudo isso aqui foi só para fazer o tratamento do texto até o momento, certo? Então, nesse caso aqui, ó, vou até trocar essa string. Por quê? Porque a gente já tem ela pronta. Só que, olha só, ele está trazendo 3 resultados. E para mim só interessa o último. O que eu faço aqui, então? Vou criar um índice nesse cara aqui, ó, 1 idx, vírgula. E aqui eu vou fazer o incremento desse idx, certo? No select de baixo. Colocar assim, ó, t.idx mais 1. Ele sempre vai incrementar. Vou dar um F9 só para você ver. Olha só. Ele trouxe aqui, ó, idx 1, 2 e 3. Para mim interessa só o 3. Então o que eu vou fazer? Vou lá para o final do meu texto, vou colocar assim, ó, que é para ele pegar o first 1 de que campo? Do texto, certo? Não preciso mais que isso. Eu vou colocar aqui do t, certo? t.texto. Beleza. Então, first 1 do texto, order by t.idx desk, certo? Então, eu ordeno de forma decrescente, daí ele pega só o primeiro registro. E era o último, na verdade, né? E olha só, eu já tenho essa string aqui que está quase pronta. Olha só, vou colar ela aqui para a gente poder ter esse resultado. Então, a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa encontrar cada pontuação e para cada pontuação trocar essa primeira letra, certo? Então, para isso, a gente vai ter que colocar isso dentro de um CTE novo, certo? Então, eu coloco uma vírgula aqui e vou declarar um novo CTE. Esse novo CTE vai se chamar RS, abro parênteses, e aí eu vou fechar parênteses aqui no final. Beleza? Tranquilo até então, né? Porque aqui eu só fiz o tratamento do texto e aí vamos fazer uma outra coisa, que é tratar esses pontos que a gente tem ali, né? Na verdade, a primeira letra a partir de cada ponto, né? Que vem dentro desse cara aqui, certo? Desse select. Esse cara aqui só vai retornar um resultado. Então, eu vou fazer assim, ó. Select from, abro parênteses, colo ele aqui, fecho parênteses e vou chamar isso aqui de x também. Beleza? Então, aqui, ó, eu estou trazendo o texto que foi tratado lá em cima com algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui a partir desse cara é encontrar a posição do caractere que eu preciso substituir. Como que eu faço? Vamos encontrar primeiro a posição do ponto, certo? Então, position, abre e fecha parênteses, procure o ponto aonde? Dentro de x.texto, certo? Que é esse select que está aqui embaixo. Só que, olha só, aqui na nossa string, a gente vai trocar a letra de toda a pontuação que tiver uma letra na frente, certo? Então, a gente vai trocar essa letra aqui para maiúsculo. Concorda comigo que aqui não tem nada? Então, se eu fizer uma busca por ponto e espaço, fica melhor, né? Porque daí eu elimino essa busca aqui porque não tem nada lá na frente. Então, aqui eu vou fazer uma busca por ponto e espaço. Beleza. Esse aqui eu vou chamar de pos, certo? Só isso. Pos de posição. Maravilha. Vamos rodar esse R aqui para a gente ver o que a gente está tendo de resultado. Select from R. Só isso, tá? E o asterisco aqui para a gente poder ver o que ele vai retornar, que vai ser esse pos aqui, certo? F9, vamos ver o que ele vai retornar aqui. E nesse caso aqui, ele encontrou o quê? O 12, que é a posição do texto. Vamos lá, só para ver se ele está na posição 12 mesmo. Ó, começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O próximo é o 12, certo? Para ficar mais fácil, aperta o botão Insert aí no seu teclado e olha só, ele seleciona a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí o 12, que é esse próximo aqui, a gente sabe que é o caractere que precisa ser alterado. Beleza? Então fica fácil de entender aí que é o selecionado quando a gente usa insert. Maravilha! Mas e as próximas posições de ponto que a gente tem? Que a gente sabe que tem. Com recursividade a gente consegue encontrar. Então vamos lá, eu vou colocar aqui também o x.texto, certo? Por quê? Porque colocando o x.texto eu consigo procurar também a posição dos próximos pontos pela recursividade. Então vamos colocar assim, ó, union all, aqui embaixo eu vou fazer assim, ó, select
from R, e aí a mesma coisa que eu vou fazer, só que com o R, certo? Ao invés de x ponto, eu vou colocar o R ponto. Então, eu vou trocar aqui, ó, Ctrl R, x ponto por R ponto texto, certo? Vou trazer aqui para cima só para você ver, ó, replace all, beleza, troca tudo, maravilha. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho que ter um ponto de parada, que é quando ele não encontrar mais pontuação, certo? Então, aqui eu vou fazer com esse cara aqui, ó, dessa forma. Então, vou colocar assim, ó, where, Ctrl V, certo? Maior do que zero. Então, enquanto ele encontrar a pontuação, ele continua. Quando ele não encontrar, ele para de rodar. Só que aqui tem um detalhe, olha só. Se eu fizer assim, eu estou sempre pegando a primeira pontuação. Aqui, ó, sempre essa, certo? Só que eu quero avançar para as próximas. Então, é por isso que a gente tem essa posição aqui, ó, definida como pós. Por quê? Porque daí, a próxima posição eu vou pesquisar a partir da posição do pós mais um, certo? Então, eu sempre procuro a frente. Vamos colocar essa mesma coisa aqui também, ó, vírgula, pós mais um, e vou dar F9, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha só. Então, eu tenho as posições 12, 19, 28 e 37. Beleza, encontrei todas as posições. 12, 19, 28 e 37. Essa última aqui ele já não encontra porque não tem espaço depois dela, certo? Estou procurando por ponto seguido de espaço. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó, já nesse próprio texto aqui, eu vou aproveitar e já vou começar a trocar a primeira letra aqui para maiúsculo. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso somar essa posição aqui, ó, mais 2. Por quê? Porque essa posição mais 2 aqui é a posição do caractere que eu preciso, certo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui em cima, sempre a posição do caractere e não mais da pontuação, certo? Então, vou dar F9 aqui só para a gente ver, e aí a gente faz o teste, né? Posição 14 é a posição daquele primeiro T lá depois do ponto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e a 14 é essa posição aqui. Beleza, então a gente está conseguindo chegar. Vamos continuar aqui, ó. Se essa aqui é a 14, então essa próxima aqui vai ser a 15. Então 15, 16, 17, 18, 19, 20 e a 21 é essa daqui. Beleza, então a gente já tem as posições de cada caractere que precisa ser alterado. Então, nessa posição aqui, a gente pode utilizar uma função que faz tempo que eu não uso aqui no canal, que é o quê? A overlay. A overlay é sobrescreve algum caractere. Vamos fazer assim, ó, overlay, abro parênteses, e aí qual é a string? Essa aqui é a minha string. Placing, e aí eu quero trocar, certo? Eu quero colocar um caractere específico. Qual é o caractere? É exatamente o caractere que está nessa posição aqui, ó, certo? O caractere que estiver nessa posição aqui é o que eu quero trocar, só que maiúsculo. E aí, como que eu faço para pegar aquele caractere? Substring. Substring, abro parênteses, dessa string aqui de x.texto, from, posição desse cara aqui, ó, certo? Que eu copiei aqui em cima, que é esse mesmo cara, e a posição do caractere, certo? For 1, que eu quero pegar um caractere só, não quero andar mais que isso. Então, esse cara inteiro aqui, ó, é em maiúsculo, certo? Upper, abro parênteses e fecho parênteses aqui. Beleza, coloquei esse caractere lá naquele lugar. Só que tem mais coisa aqui para fazer, porque olha só, aqui eu estou falando, nessa string, você coloca esse caractere, certo? Em que posição eu vou colocar? Daí eu preciso colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar embaixo só para caber na tela, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, from, a partir de qual posição? Justamente essa posição aqui, certo? For 1. Porque é um caractere que eu quero andar. Então, fecho parênteses aqui e a gente já tem a troca de caractere nessa posição, contando um caractere, beleza? Então, vamos testar isso aqui para ver como é que ficou? Vou dar um F9 e aí vamos ver se ele vai ter trocado. Não foi definido o nome de coluna, ó, na tabela derivada R. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Então, aqui a gente tem o texto, certo? Então, o R, na verdade, é esse outro cara aqui, não? Então, ele tem a primeira coluna que se chama pós e essa segunda coluna aqui do overlay que a gente acabou de criar chama texto. Beleza, vamos dar F9 aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Então perceba, esse caractere aqui já foi alterado. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para o outro select lá para poder continuar a recursividade. Então volta aqui, ó, e vamos fazer a cópia desse cara aqui e colar ele aqui embaixo, certo? Então a gente troca também onde está x.texto por r.texto, certo? Então vou fazer a troca aqui de todos, replace all, beleza. Só que aí tem o detalhe. Não é mais a partir dessa posição aqui mais 2, certo? Lembra que a gente tem aquele offset aqui em cima, ó. Então, esse cara aqui, ó, esse offset, ele tem que entrar em todos os position aqui de baixo. Então, upper substring, tem aqui position, e aí coloca o offset aqui. Beleza, aqui tem mais um position, então a gente coloca aqui também. Por quê? Porque ele tem que pegar os próximos pontos, e não o primeiro que a gente viu lá. Tá, então, o que a gente faz aqui agora? Ó? É só dar um F9 para testar. F9, vamos ver aqui agora.
e a gente tem aqui o nosso texto com todas as letras, nessa última opção aqui, ó, com todas as primeiras letras após a pontuação, já em maiúsculo, beleza. E aí, como é que a gente faz para pegar esse último? A gente pode se basear pelo pós, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, igual a gente fez ali no outro. Então, order by r.pos desk, certo? E aí, aqui a gente pega o first 1. Posso pegar asterisco, posso pegar simplesmente o texto. Não preciso mais que isso, r.texto, né? Beleza, F9 aqui, vamos ver. Ok, a gente já tem aqui nosso texto trocado, prontinho, para poder ser utilizado em qualquer situação. Isso vai funcionar para um texto pequeno, certo? Por quê? Porque a recursividade que a gente fez aqui com o CTE, ela tem limitação de 1024 iterações. Então, ele só pode dar no máximo 1024 voltas aqui nessa recursividade, e aí ele para, certo? Ele vai parar. Então, a gente vai conseguir fazer uma troca de um texto curto, mas, de repente, se é isso que você precisa, já vai servir. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E se você quer ter acesso a esse script aqui e ao banco de dados de exemplo que eu estou usando aqui nesse momento, tem os links aqui na descrição para você entender como que faz para poder acessar esse banco de dados aqui, certo? Tem um valor simbólico de acesso só para ninguém chegar sacaneando o banco de dados, estourar o uso de recursos e tudo mais. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.